Estamos passando por uma febre de poliglotas na internet. Todo mundo já não aceita mais aprender somente uma outra língua estrangeira. Todo mundo quer aprender várias, 10, 20, 30. E com isso um grande mercado se ergue. Dentro desse mercado também há alguns seres curiosos, né, que prometem soluções mágicas e bastante rápidas. Bom, eu queria contigo hoje discutir, eu levantei alguns pontozinhos sobre falsos poliglotas. Será que você conhece um? Será que você está idolatrando um? Bom, quem sou eu para dizer quem é falso ou não é? Mas eu tenho observado alguns pontos em comum e é isso que eu queria discutir contigo, beleza? O primeiro ponto, conversas rasas. Muitos desses poliglotas, os que se propõem a mostrar suas habilidades, a maioria deles não se mostra, né? A maioria só diz que fala, mas apenas lê frases soltas ou textos decorados. Mas aqueles que se propõem a falar, bom, esses geralmente fazem apenas conversas bem rasas e fechadas a apresentações pessoais, a informações básicas ou coisas do tipo, né? Será que isso é realmente falar o idioma? Aí vem outra questão, quem sou eu para falar quem fala ou não fala outro idioma, né? Você pode ser poliglota, como eu tenho visto muitas pessoas, simplesmente pelo amor de você aprender várias línguas, de conhecê-las, né? Bom, aí a gente tem que definir o que é poliglota, é dominar essas línguas ou é só conhecê-las? Isso não tem problema, por mim tanto faz, mas o problema é quando você só conhece algumas línguas, tem uma noção básica delas, mas você quer vender isso como domínio completo daquele idioma, e de vários idiomas no caso. Bom, você vai observar que essas pessoas que pregam esse domínio, muitas delas, se rendem somente a conversas básicas. Então elas vão perguntar, onde você mora? Qual é o seu nome? Ah, você fala isso? É sua primeira vez aqui? Se for um estrangeiro estando no país deles, né? São coisas básicas que você consegue aprender em pouquíssimo tempo. E eles vão se fechando a isso. Alguns também ousam, às vezes, dar referências muito específicas do país. Um exemplo, digamos que eu estou falando com alguém da Itália. E aí eu tenho essa conversa bem básica, depois eu digo que meu tipo favorito de massa é de tal região. Isso impressiona a pessoa. Caramba, você conhece muito do meu país. Mas o nível linguístico daquela pessoa, desse dito poliglota, é baixíssimo. Mas você vê, tem toda uma estratégia que se repete, se repete, se repete. Beleza? Então esses são alguns dos pontos que eu tenho observado. Vamos mais à frente. O segundo ponto, troca brusca de idiomas. Como assim? Digamos que eu estou conversando contigo. Aí do nada a gente está aqui conversando sobre tal tema. Aí eu mudo de idioma, só que aí eu não continuo no mesmo tema. Eu volto pro básico. Às vezes nesse idioma eu vou voltar pro básico, vou perguntar, às vezes repetir a mesma pergunta, então dizer, você quer ser meu amigo? Isso é dominar aquele idioma. Então você não consegue manter o mesmo nível em todos, mas você diz aos outros que fala todos esses idiomas perfeitamente. Então aí está uma problemática também, né? Então digamos que a gente está conversando aqui sobre economia. Aí do nada eu pergunto em outro idioma, mas você gosta do meu país? Achei até um salto. Ou então, qual a sua comida favorita? Saí de uma coisa para outra, foi uma troca brusca e eu continuo numa conversa rasa nesse idioma novo, porque talvez eu não domine tanto quanto o primeiro. Então isso pode ser um sinal também. Uma outra questão que eu observei num vídeo também, essa foi a mais chocante talvez. Era uma moça, uma menina, que se diz poliglota, falando com várias pessoas na rua, e ela ia mudando a língua que ela fala com a pessoa de acordo com a língua da pessoa. Como assim? Acho que eu me bananei. Vamos lá. Digamos que eu fale alemão e russo. Eu falo alemão e russo. Essa menina me encontra na rua. Ela vem falando comigo em russo. Ela percebeu que eu falo russo. Ela troca para o alemão. Ela percebeu que eu falo alemão. Ela troca para outro até ela encontrar um idioma que eu não conheço. Isso eu já vi em 2 vídeos estrangeiros. Eu acho que eram 2 vídeos publicados por americanos. Agora eu não lembro a nacionalidade deles, mas pelo sotaque, bom, talvez dos Estados Unidos. Então você vê que tem uma manha aí. Eu vou falar o idioma que a outra pessoa não conhece. Assim, eu falando esse idioma que essa pessoa não conheça, eu consigo manter aquela imagem de que eu sou bom. Porque na verdade eu estou falando algo, eu estou falando um idioma que a outra pessoa não domina. Então é muito fácil eu chegar e falar uma língua totalmente desconhecida e dizer que eu domino essa língua. E é mais ou menos isso que essas pessoas fazem.
Bizarro, não é? Terceiro ponto. Eu acho que estamos no terceiro. Espero não ter errado. Bom, vamos lá. Terceiro ponto. Então, retorna para aquele lá esquiva, né? A esquiva, no caso, pode ser a esquiva nesse sentido de falar a língua que a outra pessoa não domina, ou ainda simplesmente você puxar sempre para os temas que você domina. Então a conversa está indo para outro ritmo, você puxa para algo mais básico, e sempre assim, só para você ficar na sua zona de conforto, porque você só sabe o básico daquela língua. Normalmente não tem problema algum se uma pessoa sabe 20 línguas, o básico delas. Eu acho que o problema é você vender métodos inovadores e mágicos instantâneos, pregando o domínio absoluto dessas línguas aí. E aí vem a questão, tem o domínio, tem como a gente dominar uma língua a esse nível, né? Bom, aí é outra questão. Então, até agora foram conversas rasas, troca brusca de idioma, que também flerta com essa questão de esquiva, é você fugir de acordo com a sua zona de conforto ali, né? E sempre mostrando essa imagem falsa de domínio do idioma em questão. Quarto ponto, fórmulas mágicas. Eu acho que já meio que eu falei sobre isso. Muitos poliglotas, eles hoje sempre estão tentando vender essas fórmulas mágicas. Então você consegue em 3 meses falar não sei quantas línguas, você consegue em 6 meses, em 1 ano falar não sei quantas línguas. Mas o que é falar essas línguas exatamente? Acho que é esse ponto que a gente tem que discutir, né? Porque é muito fácil você impressionar por meio dessas técnicas que eu falei anteriormente, né? Mas, e arrastar multidões assim. Mas você não fala do estudo que você vai precisar investir, o tempo que você vai precisar investir, o esforço, nada disso é colocado. Todas essas fórmulas têm algo em comum. Elas, tão inovadoras assim, estão lutando contra os métodos tradicionais, as escolas tradicionais. Só que eles coisificam de tal maneira, né, que parece que realmente essa pessoa, do nada, não importa os estudiosos, não importa a academia, não importa todas as pessoas que vieram atrás, não. Essa pessoa conseguiu a fórmula mágica da aprendizagem. Não caia nisso. Sempre tem esse mesmo padrão. Quinto ponto. Último. Queria que seja o quinto. Né? Estamos aí. Qualquer coisa você corrige aí, beleza? Quinto ponto. Comparações. Muitos desses poliglotas, realmente eles conhecem bastante, eles sabem muito, mas você não deve comparar a sua vida a deles. Muitas dessas pessoas têm um privilégio de poder, aí você vai ver que tem uma certa família por trás, ou então tem sempre algo por trás, né? Essas pessoas puderam, muitas vezes, aprender cada um desses idiomas no lugar onde se fala aquele idioma, fizeram um curso intensivo naquele idioma. Muitas dessas omitem, né? Não falam sobre isso, mas fizeram. Outras são mais abertas. Ou então tem sempre essa oportunidade que às vezes você não tem. Sua realidade pode ser totalmente diferente. Então, meu quinto ponto aqui são as comparações. Você não se deve comparar essas pessoas, que podem ser poliglotas verdadeiros ou não. Mas o ponto é, cada um tem seu ritmo de aprendizagem, cada um tem seus recursos também e suas possibilidades. Talvez aquela pessoa conseguiu chegar àquele nível de idiomas em um tempo menor, né? Porque ela teve possibilidades às quais você não tem acesso. Então esse seria o último ponto. Não é necessariamente sobre poliglotas falsos ou verdadeiros, mas o ponto é não se comparar. E eu acho que esse surgimento, esse boom dos poliglotas nas redes sociais tem causado muito disso. Estou estudando há um certo tempo inglês, não domino ainda o que estou fazendo. Essa pessoa que estuda 6 meses, já fala 10 línguas, não sei. Não se compara. Assim, eu sei que é algo tóxico e que pode simplesmente fazer você desistir de tudo. Bom, eu queria saber o que você acha do que eu estou falando. Você pode discordar de mim, você pode deixar seu comentário. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar para um amigo. Deixa seu like também. E lembrando, aqui não é só um vídeo, eu também estou postando, estou enviando isso aqui como um podcast. Você pode dar uma olhada lá no meu podcast. Se você já está escutando meu podcast, então dá uma olhada no meu canal no YouTube. E é isso. Agradeço a sua atenção e a gente se vê na próxima.